A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar estudando a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito? Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? Eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então Faraó a José, então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiores do gado sobre o que eu tenho. Então aqui eles foram com toda a humildade se apresentar diante de Faraó. Porque apesar do José ser o governador do Egito, o Faraó era a autoridade máxima, né? Ele que tinha que dar permissão para eles ficarem na terra de Gozém. Só que o José ele já sabia que o Faraó era simpático com ele, ajudava ele porque ele salvou o povo do Egito. Ele interpretou o sonho do Faraó e livrou eles dessa fome, né? Então ele instruiu seus irmãos, ao seu pai, como se portar diante do Faraó e, na humildade, chegar diante dele e fazer sua súplica, pedir autorização para ficar na terra de Gozém, que era a melhor terra do Egito. Então, e o Faraó deu essa honra para eles. O Faraó viu que eles eram um povo simples, que estava vindo da fome, que eles eram parentes do governador do Egito, José, que ajudou eles, que era o salvador do Egito. Então ele permitiu, ele não negou. E ele permitiu que eles ficassem no melhor da terra, que era Gozém, e ainda pediu se tivesse algum deles que se destacasse, que trouxesse eles eles criavam ovelhas, né? E o povo do Egito criava gado. Então, se tivesse algum deles que se destacasse, que fosse apto a cuidar do gado, para José analisar e trazer, para ajudar a cuidar do gado também do faraó, porque o faraó, ele observava que esse povo era diferenciado, que tudo que eles faziam, Deus abençoava. Então ele viu em José o dom bonito dele de interpretação de sonho e salvou a terra do Egito e salvou o povo de Deus, porque Deus preparou ele para isso, né? E também ele viu que se abençoasse esse povo, ele viu o quanto que o Egito estava sendo beneficiado com isso. Então sempre é bom estar perto de pessoas que servem a Deus. Por isso que é bom a gente ir para a igreja, porque às vezes as bênçãos que são derramadas sobre o povo de Deus chegam até nós também, tá certo? Então, às vezes uma pessoa tem a bênção material, outra pessoa tem uma bênção espiritual. Aí você está passando a necessidade e a pessoa que tem a bênção material, ele vai suprir a necessidade daquele que não tem. E às vezes aquele que tem a bênção material, que é rico, está precisando de uma revelação, está precisando de algum dom do Espírito. Aquele que tem bastante dom do Espírito vai suprir a necessidade daquele irmão rico que não tem. Por isso é importante nós congregarmos, é importante nós estarmos juntos, reunidos, tá certo? Porque um ajuda o outro. É importante isso. A igreja, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo. O corpo, nós precisamos de todas as partes do corpo. O pé é importante, a mão é importante. Então, a gente não pode... Às vezes, aquele irmão que ninguém dá valor é aquele que é mais útil para a igreja. Só que às vezes a gente não dá importância, a gente não consegue enxergar. Mas Deus conhece os corações. Deus ele conhece e ele faz obra, tá bom? Mesmo se o teu líder religioso, teu pastor, o ministério, o padre, não está dando valor para você, fique em paz. Quem tem que dar valor para você é Deus. Faz a sua parte. Você faz parte do corpo da igreja. Você está indo na igreja? Você ama a Deus, ama Jesus Cristo? Você lê a palavra de Deus e põe em prática? Então você faz parte do corpo da igreja. Você é importante. Se você está indo na igreja só de você cantar um hino, você já está fazendo parte daquela comunhão. Se você orou na tua casa pedindo para Deus mandar a palavra, e quando você chega você ouve a palavra, aquela palavra que você ouviu foi graças à sua oração também, junto com a da igreja. Então nós devemos viver sempre em união, porque todos nós precisamos um do outro, tá certo? Da mesma forma que aconteceu aqui no Egito, tá bom? Aconteceu com José, com seus irmãos e com Faraó.
Vamos continuar a leitura? E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meu pai, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, e na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então Jacó se apresentou diante de Faraó e ele abençoou a Faraó, porque a bênção estava com ele. Então nós que somos abençoados por Deus, nós temos que abençoar aqueles que são do mundo, tá bom? Para que Deus venha abençoar esse povo também, para que eles possam também aceitar ao nosso Senhor. Então, da nossa boca só pode sair palavras de benção. Se você diz que serve a Deus e serve a Jesus Cristo, mas você amaldiçoa, falava palavras torpes, palavras que deixam a pessoa triste, você não é uma pessoa de Deus. Jacó era um homem abençoado por Deus, e quem é cheio da bênção de Deus, a boca fala do que o coração está cheio. Então a primeira coisa que o Jacó viu para o faraó e fez foi abençoá-lo. Ele não estava importando se o faraó tinha um monte de ídolo lá, que deuses que o faraó seguia. Ele só quis abençoar aquele homem, porque aquele homem deu um cargo importante para o seu filho. E graças ao sonho que Deus deu para ele, Deus deu o sonho para o faraó, para o ímpio. Deus pode usar quem ele quiser. E nós devemos abençoar a todos. Não devemos escolher. Se você só abençoa seu irmão da igreja, você não está vivendo o evangelho. Você tem que abençoar a todos. Você tem que falar da sua boca só o amor, só a bênção, tá certo? Se preciso for repreender, tem que repreender. Se você vê que seu irmão está pecando, ou se a pessoa é teu amigo, ele não é da igreja e está pecando, você tem que falar, olha, segundo a palavra de Deus, isso que você está fazendo está errado, vai fazer mal para você. Tenta fazer assim e mostra o caminho certo para ele. Chama para ir para a igreja, no amor. Mas não façamos fofoca, não sai da nossa boca palavras que deixam as pessoas tristes, tá certo? Temos que ter sabedoria para convencer as pessoas a servir a Deus. E o Jacó foi sábio. A primeira coisa que ele fez ao faraó, em ato de gratidão também, né? Porque Deus usou de faraó para abençoar o seu povo, para abençoar seus filhos, para colocar comida na mesa deles. Jacó abençoou. Que nós sejamos como Jacó, que da nossa boca só sai a benção. Porque quem tem a bênção de Deus, o coração está cheio de Deus, de bênção, só abre a boca para falar palavras de bênção, tá certo? Se você está falando palavras que deixam o seu irmão triste, você tem que orar e vigiar, porque você saiu do caminho certo. Nosso caminho tem que ser reto, não é nem para a esquerda nem para a direita. É o caminho estreito que leva à salvação. Então vamos vigiar, tá bom? É algo que às vezes as pessoas, por falta de leitura da palavra diária, vão se desviando. Então vamos tomar cuidado. Tá nervoso? Respira fundo. O apóstolo Paulo fala: ireis, mas não pequeis. Sentir raiva, todo mundo sente, é humano. Só que não sai da nossa boca palavras de maldição para ninguém. Só benção, tá bom? Porque nós servimos a Deus e temos que dar um bom testemunho. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter uma atitude diferenciada dos outros. Se você tá no trânsito, alguém te fechou e você já ofende aquela pessoa, você já saiu do evangelho. Você não nasceu de novo. Você tem que respirar fundo e conversar com educação com a pessoa e resolver o problema. Tá certo? Então, tenhamos essa sabedoria, tenhamos essa obediência a Deus, de usar palavras de benção, tá certo? Como Jacó fez a Faraó. E Faraó abençoou muito aquele povo. Eles viveram na melhor da terra e graças a José e ao plano de Deus na vida de José, através de Faraó, eles comeram bem, alimentaram muitos dias ali, viveram muito tempo na terra do Egito, até a chegada de Moisés. Porque depois que troca o faraó, aí
essa benção começa a virar castigo. Porque foi profetizado antes que o povo iria ficar 400 anos ali. Tá certo? Como eu vi, eu já expliquei nos vídeos passados. Porque era necessário esperar. Porque tinha um povo que ainda não era para o povo do Egito ir para Canaã para vencer aquelas terras. Porque tinha que esperar umas gerações passar. Tá certo? Já expliquei isso nos vídeos passados. Quem tiver dúvida, lê os primeiros vídeos, tá certo? Que vocês vão ver essa informação. Tem uma profecia atrás que o povo tinha que ficar 400 anos no Egito. Por isso que trocou o faraó para esperar para Deus fazer o juízo lá em Canaã, né? Porque tudo tem um tempo certo para Deus. Então essa é a palavra para nós hoje. Que sai palavras de bênção da nossa boca. Sabemos nos portar diante das autoridades, pedindo com humildade, se sua causa for justa, será atendido, né? Porque Deus ele olha todas as coisas, ele é fiel e justo para te dar a sua causa na tua mão, se você tiver fé. E palavras de benção da nossa boca. E é isso. Vamos servir a Deus, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja eternamente louvado.